E aí galera, beleza, beleza? Aqui é o professor José Maria pelo YouTube, canal Plantão da Matemática. Hoje nós vamos falar aqui de equação reduzida da reta, coeficiente angular e coeficiente linear. Bom, vamos lá. Mas antes de começar, vou deixar aquele recadinho. Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Pessoal, nós estamos na sequência aí da 13ª aula de Geometria Analítica. As aulas anteriores estão lá na playlist do canal, é só procurar na playlist de Geometria Analítica para ver as aulas anteriores. Vamos falar hoje da equação reduzida da reta, já falamos nas aulas anteriores de equação geral, equação paramétrica, beleza? Então aqui hoje nós vamos falar desses três itens: equação reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear dessa reta. Podemos encontrar uma equação da reta conhecendo a sua inclinação, ou a direção, ou seja, o valor do ângulo θ que a reta apresenta em relação ao eixo x, beleza? Para isso, associamos um número m, que é chamado de coeficiente angular da reta, tal que m é igual a tangente de θ. O coeficiente angular m também pode ser encontrado conhecendo-se dois pontos pertencentes à reta. Então, eu fiz aqui para vocês um desenho no sistema cartesiano. Mostrei aqui os dois pontos A e B. Então aqui no ponto A eu tenho x1 e y1, no ponto B eu tenho x2 e y2. Beleza? Então o que acontece? Aqui então eu tenho um triângulo, Aqui eu tenho um triângulo aqui, e eu coloquei aqui o ângulo θ, Coloquei aqui o ângulo θ. Então, essa inclinação aqui é que nos dá o valor de m, que é a tangente. Então, a gente pode dizer que tangente de m, tangente de θ é igual a m, ou seja, m é igual a tangente de θ. Nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos escrever então, se m é igual a tangente de θ, então a gente pode escrever que m é igual ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX, vou diminuir aqui a intensidade aqui, ΔY sobre ΔX, que é a mesma coisa que y2 menos y1 dividido por x2 menos x2 menos x1. Diferenciar esse x aqui para estar aparecendo y, x2 menos x1. Então, se a gente pensar em multiplicar isso aqui em cruz, nós vamos ter então, aqui, y2 menos y1 é igual a m que multiplica x2 menos x1, beleza? Então nós temos aqui a fórmula. Essa fórmula aqui ela vai servir para a gente bastante aí, beleza? Vamos pegar aqui o exemplo, Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, Nós temos, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 1 e 4, B, 2 e 3. Beleza? Sendo x1 igual a 1, y1 igual a 4, x2 igual a 2 e y2 igual a 3. Aí nós vamos pegar então e substituir nessa fórmula aqui, Quem é
desta fórmula aqui, né? Se a gente pensar na derivação da fórmula, olha só, eu também estou dizendo que M, olha só, que M é igual a xy2 menos y1 dividido por x2 menos x1, não é? Então eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou escrever aqui, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Substituindo isso aqui, então, quem é o y2? O y2 é o 3 e o y1 é o 4. O x2 é 2 e o x1 é 1. Isso aqui vai dar menos 1 em cima e 1 embaixo. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Então, nós temos aqui, ó, a resposta aí da inclinação dessa reta. Vai ser menos 1. Beleza? Então, um exemplo aí para a gente determinar o coeficiente angular da reta é tendo os dois pontos, né? Agora nós vamos falar de uma coisa também super importante. Ó, conhecendo o coeficiente angular da reta, você conhece agora o coeficiente angular e um ponto que chamou de P0, P inicial, X inicial, Y inicial, pertencente à reta. Podemos definir essa equação. Para isso, vamos substituir na fórmula. Em que fórmula? Nessa aqui, ó. Então, aqui é a mesma dessa derivada, né? Então, se eu substituir na fórmula y2 menos y1 igual a m multiplica x2 menos x1, eu vou escrever, então, um y geral e um y que eu chamei de y0. O m, que é o coeficiente angular dado, né? E aqui um x geral e aqui um x0. Esse x0 aqui, y0 que a gente fala, é quando o ponto é dado, você substitui aquele ponto. Essa aqui é a forma geral, mas como você vai substituir o ponto? O exemplo vai estar aqui embaixo. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Bom, o exemplo vai estar aqui embaixo. Ó. O cara pediu para a gente calcular. O quê? Determine a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 4 e tem coeficiente angular 3. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos pegar qual que é o ponto genérico dela? O y genérico é o y. E qual que é o ponto y0 que ele deu? É o 4. O y0 agora é o 4. E o m? O m é o 3. O x geral e o x geral, que a gente chama aí de x genérico. E o x do ponto, que é o 2. E aí você faz a multiplicação aqui agora, né? Você multiplica isso. E aí vamos escrever aqui, ó. Y menos 4 é igual a 3 vezes x. Aqui é 3, né? Eu que coloquei o m, né? Eita, cabeção. M. Aqui é 3, né? Então nós vamos colocar aqui o 3 já. 3 vezes x. E 3 vezes menos 2, menos 6. Tá aí a equação. Só arrumar aqui a equação agora, ó. Eu vou ter 3x. Esse y vem para cá, fica negativo. E esse 4 vem positivo. Então, somando com menos 6, vai ficar menos 2. E igual a 0. Então, nós temos aí a equação. Que equação é essa? Equação na forma geral. Equação na forma geral da reta, beleza? Dado um ponto e o seu coeficiente angular. Beleza? Coloquei em que forma? Nesta forma aqui, ó.
Tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber sempre o seguinte, ó. Um ponto x, um x e um y é um x e um y qualquer da reta, um genérico. E eu preciso conhecer um outro ponto, que eu chamo de x0, y0, né? É um x conhecido, um ponto A, um ponto B qualquer, né? Um ponto. Aí eu substituo na reta, que no caso eu conhecia o ponto, aqui no caso eu conhecia o ponto A, que é 2 e 4, eu substituí, ó, y0 é 4, então fica y menos 4, e x0 é 2, então eu substituí aqui no lugar do x0 o 2, fica menos 2, e aí faz as continhas e vai que vai, beleza? Agora nós vamos fazer aqui um exercício, né? Olha só, ele diz aqui pra gente determinar a equação reduzida, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Em cada caso, no item A, ele diz que passa pelo ponto A e A mais 3 e tem a equação 5x menos y mais menos 5 igual a 0. Tem uma pegadinha aqui, né? Esse ponto A aqui, que esse ponto que ele deu pra gente aqui, o A mais A e A mais 3, desnecessário. Por quê? Porque ele nos deu a equação. Então, se ele nos deu a equação que ele diz que é 5x menos y menos 5 igual a 0, e a gente quer a reduzida, é só a gente isolar o y. Então, eu vou pôr o y para cá e vai ficar positivo. E aqui vai continuar 5x menos 5. Olha só, aqui eu vou ter coeficiente angular. E aqui, ó, eu vou ter coeficiente linear. Então, o 5 positivo é o coeficiente angular e o menos 5 é o coeficiente linear. Por quê? Porque toda a equação, tá na aula anterior, ela é escrita dessa maneira, ó. Um m, é um número, podia ser A, podia ser B, podia ser P, podia ser Q, mas eu escrevi assim, ó, mx mais n, onde o m é o coeficiente, o m aqui, ó, é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Então, daí a gente já define esse exercício. Agora no exercício B, no B ele diz assim, que passa pelo ponto P, 2 e 3 e pelo ponto Q simétrico a P e pelo ponto eu coloquei Q aqui, mas coloquei ponto P Q simétrico a P, tá certo? Eu chamei aqui de P', né? Então aqui é Q na verdade. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Chamei de P', então aqui na verdade é Q, né? Então, o ponto Q é simétrico a P em relação à origem. Então, se ele é simétrico a P em relação à origem, ele vai estar no menos 2 e no menos 3, porque P é 2 e 3. E daí, a gente tem dois pontos, né? Então, se a gente tem dois pontos, a gente vai para o regra de Sarro, dispositivo prático, e vamos determinar a equação da reta. Beleza? Aqui nós vamos ter, então, ó, nós vamos ter um ponto genérico, xy, o ponto 2, ponto 3, o ponto menos 2, menos 3, e vamos completar tudo com 1, e vamos fechar aqui o dispositivo, né? Fechando aqui o dispositivo, e faz a regrinha de Sarros aí, né? Faz a regrinha de Sarros para você achar aí a equação, beleza? Aqui então nós vamos ter, ó, 3x, aqui nós vamos ter
y vezes 1 vezes menos 2, nós vamos ter menos 2y. Aqui nós vamos ter 2 vezes menos 3 e vezes 1 do lado de cá, nós vamos ter menos 6. Essa é a diagonal principal. Agora, menos a secundária. Vamos trocar aqui para a gente ver a secundária. Olha só. A secundária aqui também, a primeira diagonal vai ser menos 6. A outra aqui vai ser, ó, menos 3x. Menos 3x. E a outra aqui vai ser 2y, né? 2y aqui, ó. 2y. Acho que acabou, né? Olha só. Então nós temos aqui, ó, 3x menos 2y menos 6. Esse menos aqui vai dar mais, né? Para trocar aqui o sinal de dentro, na verdade, né? Mais 6 mais 3. Sinal de fora é menos, troca o de dentro. Menos 2y. Olha, mais 6 com menos 6 a gente cancelou. Aqui é 3x. Tá? Então aqui, ó, 3x mais 3x são 6x. Olha só. 3x mais 3x são 6x. 2y com menos 2y, a gente tem 4y. Menos 4y. Menos 4y e igual a zero, né? Poxa, aqui, ó. 3x, 6x, 4, menos 2y, menos 4y. E mais 6 com menos 6 deu zero. Então, nós temos aqui a equação 6x menos 4y igual a zero. Bom, beleza. E ele quer o quê? Quer a equação reduzida. Se ele quer a equação reduzida da reta, então nós vamos isolar o 4y, né? O 4y, vem para cá 4y igual a 6x. Daí nós vamos ter então que y é igual a 6x sobre 4, né? 6x sobre 4. Vamos ver se eu arranjo 6x sobre 4. Então nós vamos ter aqui y, né? Igual a 3. Dividindo por 2 dá 3. E dividindo por 2 dá 2. 3x sobre 2. Beleza? E qual é o coeficiente linear, angular da reta? É o 3 sobre 2. Então, coeficiente angular 3 sobre 2 e coeficiente linear é 0, né? O coeficiente linear é 0. Por quê? Ó, não tem o termo aqui, o termo aqui é 0, significa o quê? A reta passa pela origem, e passa mesmo, né? A reta passa pela origem, o y ali quando a reta, onde intercepta ali o eixo de ordenadas é o coeficiente linear, e ela passa exatamente na origem, passa no 0, beleza? Então é isso aí, hoje fomos ficando por aqui, por hoje é só. Na aula que vem a gente volta aí com mais equação da reta. Quem gostou aí das aulas, dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos que vamos, beleza? Fui!